produzindo, e é muito bom estar com você nesse momento. O tema que me coube, então, claro, foi da medicina personalizada nos transtornos do neurodesenvolvimento, e eu penso até que isso é algo, assim, está muito relacionado ao meu dia a dia, mas eu considero essa questão da medicina personalizada algo de expectativa para, né? São tantas coisas que estão acontecendo, inclusive nas palestras, né? Eu estava ouvindo a professora Kyoto falando da questão do que o genoma representou na história da humanidade, né? E a minha expectativa é realmente, com todos esses dados, tudo o que a Tatiana apresentou também, o quanto a gente vai crescer de conhecimento, né? São coisas assim de mudanças, eu digo assim, que radicais na abordagem do paciente e de perspectivas de tratamento, enfim, são tempos novos, um conhecimento poderoso, um conhecimento que nós precisamos lidar de uma forma ética e utilizá-lo da melhor maneira possível, né, em benefício da humanidade, claro. E em relação aos transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos... Espera um pouquinho só. Agora como é que eu vou usar esse aqui? Eu penso que está tudo em ordem. Se houver alguma dificuldade, por favor, me avisem, tá? São um conjunto de estudos que Doutora Antônia, por favor, amplia sua apresentação, coloca no formato de tela cheia, por favor. Nós estamos gravando o evento e fica melhor depois para repassar. Espera um pouquinho. O pessoal da parte técnica aqui que está assessorando. Deixa só eles darem um ok para a gente retomar. Então, eu não queria sair agora. Eu não tô. É que para mim está aparecendo. Espera um pouquinho. Tudo bem? Agora sim. Tudo bem, tá ótimo. Obrigada, viu, doutora? Desculpe. Bem, então, até agora tudo bem do que eu falei, deu para ouvir, então vamos seguir adiante. Desculpem aí. Eu mudei de equipamento, tive algumas dificuldades. Bem, e na verdade vamos inicialmente falar dos transtornos do neurodesenvolvimento. A professora Angelina comentou que também temos diversos estudantes, médicos, né, interessados em genética. Eu achei interessante essa definição inicial, né, os transtornos do neurodesenvolvimento, porque é um termo que é bastante conhecido já, mas relativamente novo, e passa a ser o termo que será utilizado oficialmente na CID-11, na Classificação Internacional de Doenças, incluindo o transtorno do desenvolvimento intelectual, o transtorno do espectro autista. Então, nós temos hoje uma classificação que fala em deficiência intelectual, outra em autismo, e agora eles passam a fazer parte do mesmo conjunto de alterações chamadas de transtornos do neurodesenvolvimento. São aquelas alterações que se instalam no período do desenvolvimento relacionado a prejuízo significativo das funções intelectuais, motoras, de linguagem ou sociais específicas. Então, tudo que nós conhecemos relacionado a esse tipo de condição, aquelas alterações associadas de estudo de linguagem, de aprendizado, estão todos incluídos neste grupo dos transtornos do neurodesenvolvimento. Tá? Bem, e como é que é definido hoje o transtorno do espectro do autismo, né? É aquele indivíduo, todos nós conhecemos essa definição, eu acho, mas com uma deficiência, uma disfunção precoce da interação social, com prejuízo da comunicação, da linguagem, um repertório restrito de interesses, comportamento repetitivo. Uma prevalência significativa, em torno de 1,5%, há trabalhos que colocam em 1 para 60, a cada 62 indivíduos, a cada 68 indivíduos, com um desvio significativo da razão de sexo, associado a comorbidades, deficiência intelectual, epilepsia, disfunções motoras diversas, e que pode ser classificado em sindrômico e não sindrômico.
que é o multifatorial, que eu acho que é a situação mais desafiadora, né, em relação às questões de investigação, e que podem a investigação que eu acho que vai trazer resultados muito interessantes. Quando nós avaliamos aqueles que são considerados não sindrômicos, o autismo, então, multifatorial, como uma condição complexa, ele se destaca pela herdabilidade entre as demais condições complexas. Então, há muitos componentes genéticos, muita informação genética relacionada ao transtorno do espectro autista. E existem várias condições que são síndromes genéticas conhecidas que se associam ao autismo. E, na verdade, assim, o comportamento autístico faz parte deste diagnóstico, né? Muitas vezes nós atendemos aquelas mães que falam, poxa, meu filho tem síndrome do X frágil, agora falaram que ele tem autismo. Então, nós precisamos explicar que tudo faz parte do mesmo quadro. Dentre as síndromes gênicas associadas ao autismo, se destaca a síndrome de Rett, ela é tida como uma causa importante de autismo. Chama atenção a síndrome de Cohen, que não é tão conhecida, é uma condição autossômica recessiva, mas também se associa com uma certa frequência ao autismo, cerca de 40% dos casos. Cornélia de Lange, complexo da esclerose tuberosa, a síndrome do X frágil, que era tida como a principal causa de autismo sindrômico. A incidência nos homens está em torno de 30%, nas mulheres 22%. E outras condições, no Down, às vezes até porque são condições mais frequentes, há essa associação com o comportamento autístico, né? Bem, agora, isso é interessante, é uma análise do Lancet Psychiatry sobre essas questões, né? Manifestações do autismo nessas síndromes genéticas, né? E a deficiência intelectual ou o transtorno do desenvolvimento intelectual. Um indivíduo que tem uma função intelectual significativamente abaixo da média, associado a alterações das habilidades adaptativas nos domínios todos, conceitual, social, prático, na gestão das atividades do dia a dia. E que se inicia também, como autismo, durante o período de desenvolvimento, uma prevalência de 1 a 3%, e também um desvio da razão de sexo significativo. Também comorbidades, principalmente transtorno do espectro autista e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Com isso, o que a gente conclui? Que as duas condições apresentadas, elas estão se sobrepondo fenotipicamente, né? Também é classificada em sindrômica ou não sindrômica. Nas crianças que têm menos de 5 anos, nós não podemos aplicar testes psicométricos para definir o potencial intelectual, o QI, o quociente intelectual. Então, essas crianças, elas são avaliadas conforme a não atingirem os marcos do desenvolvimento. E aí se diz que elas têm atraso global do desenvolvimento, mas significa a mesma manifestação em num diferente espectro temporal, tá? Bem, então, definidas essas duas condições, né, o que podemos falar delas? Primeiro, que elas afetam, em conjunto, 3% ou mais da população global. Elas têm fatores causais similares, muito, muito variados, genéticos, epigenéticos, ambientais. A heterogeneidade clínica também é enorme. Há uma grande parte dos casos é desconhecida, nós não conseguimos chegar a um fator etiológico específico. Já descritas mais de 1.000 variantes patogênicas, em mais de 1.000 loss, desculpem, e ainda não tem um tratamento específico, mas em geral um tratamento mais voltado para as comorbidades, né? Então, são duas condições, é uma coisa que nós comentamos muito com as famílias que chegam naquela preocupação, naquela busca de um diagnóstico, de uma resposta, de uma possibilidade terapêutica, às vezes migrando de um consultório para outro, é o que nós chamamos de uma verdadeira odisseia diagnóstica, a investigação dessas condições, mas é importante a identificação das causas, chegarmos cada vez mais ao diagnóstico etiológico, no sentido de determinarmos risco de recorrência, possibilidade de outras comorbidades que nós podemos tratar, que nós podemos prevenir num processo de orientação antecipatória, abordagens terapêuticas.
claro, o aconselhamento genético. E como essas condições se sobrepõem muito, que a gente se nota com uma certa frequência a tendência a diagnosticar qualquer criança que tenha uma dificuldade que poderia ser deficiência intelectual, todo mundo como autismo. Há algumas diferenças, e esse artigo, um artigo de 2019, ele é interessante no sentido de estabelecer alguma diferenciação em relação ao transtorno do déficit intelectual e ao transtorno do espectro autista. Tá? Bem, apresentamos então as nossas duas condições, né? Do ponto de vista de causas, aí nós podíamos ficar aqui horas descrevendo e descrevendo, é algo que assim, de um dia para o outro surgem novas condições. Eu vejo muitas crianças com deficiência intelectual e aí, de repente, você descobre que tem a deficiência intelectual número 30, naquela mutação específica, e tem assim, os casos surgem, as publicações surgem toda semana. Fica muito difícil até conseguirmos acompanhar a velocidade, né, avassaladora dessas novas informações, né. Existem algumas, e as alterações genéticas são as mais variadas, então tem alterações relacionadas à variação no número de cópias, algumas com algum destaque, como 15q, 16p, 22q1.2, né, a região da síndrome velocardiofacial, alterações de nucleotídeo único e de suscetibilidade também. E, além disso, especialmente em relação ao autismo, já foram identificados, existem mutações pós-zigóticas. E isso é muito interessante porque, eventualmente, nós estamos vendo famílias com autismo em que há recorrência, casos em que os pais já foram estudados. Às vezes há um genótipo neurotípico em um, em outro, na criança, e de repente a criança tem um quadro muito mais grave, ou de repente aquele irmão tem também um perfil genético semelhante, mas não tem aquele quadro. Agora, existem ainda mutações pós-zigóticas que interferem na expressão de genes que causam o autismo, genes de suscetibilidade. O que requer, assim, muito estudo ainda, nós precisamos saber muito a respeito disso, eu acho que já caminhamos muito nesse conhecimento, mas ainda temos muito a aprender, especialmente a partir das novas tecnologias genômicas disponibilizadas para a investigação desses indivíduos. É interessante trabalhar também no sentido de identificar casos que fogem do padrão. E se eu vejo, por exemplo, um caso de recorrência de autismo, um autismo numa menina, no sexo feminino, onde ele é mais raro, talvez haja um interesse maior em estudar aquela família para verificar aquela variante, né? A possibilidade de uma variante com alta penetrância, uma variante nova, né? Então, esses aspectos todos aí estão acontecendo e trazendo novos conhecimentos relacionados a essa área. Bom, então falamos dessas duas condições. Agora, e essas condições no contexto da medicina personalizada? Bem, isso ainda vai longe, né? Está apenas começando. Eu acho que é muito mais de perspectivas o que nós podemos falar do que algo que esteja acontecendo. Nós estamos aí enfrentando os nossos serviços, nossos ambulatórios com dificuldade básicas até de diagnóstico, né? Especialmente no serviço do SUS, mas as coisas estão caminhando e a gente não pode perder o ânimo, né, de seguir em frente nesse tipo de investigação. Mas eu vejo a medicina personalizada, ela não é apenas assim, o tratamento certo, para a pessoa certa, no tempo certo. Ela é um conjunto, é um combo, né, de coisas que a gente pode praticar. A indicação de medicamento, ela também não é só indicar medicamentos específicos, dispositivos médicos exclusivos para um paciente. Ela pode ser considerada, ela pode ser vista também como a capacidade da gente identificar indivíduos, subpopulações, definir suscetibilidade a uma condição, resposta a um tratamento, que é algo que tem sido considerado muito nos estudos que estão feitos sobre os transtornos do espectro autista, né? Intervenções preventivas e terapêuticas concentradas naqueles indivíduos, então, que se beneficiarão daquelas condições, poupando despesas e efeitos colaterais, claro, né?
E ainda, tudo isso são decisões que dependem da gente, claro, identificar os fatores causais. Nós conseguimos trabalhar de uma maneira adequada no âmbito da medicina personalizada, baseado em conhecimento de fatores causais e de mecanismos fisiopatológicos. E nós estamos falando de condições em que isso ainda está distante para grande parte dos casos e que são condições muito desafiadoras, conforme eu já mencionei, pela diversidade clínica e etiológica, pela sobreposição de fenótipos, pelo fato do diagnóstico etiológico não ser esclarecido numa parcela considerável dos casos, porque os mecanismos fisiopatológicos são pouco conhecidos e porque o acesso à investigação diagnóstica ainda é limitado, né? Então, nós fazemos o possível dentro das situações, mas muitas coisas estão acontecendo e mostrando um caminho muito mais interessante em relação a essa investigação, né? Quando a gente pensa em fazer o diagnóstico genético, então como é que a gente como é que a gente deveria perguntar? Como é que esse diagnóstico vai contribuir no tratamento e na qualidade de vida daquele indivíduo, né? Então, monitoramento ativo e precoce, identificação eventual de um elemento biológico que possa permitir uma intervenção farmacológica, adaptações do manejo clínico, se eu conheço aquela condição, aquele tipo tal de encefalopatia epilética, há um caminho para o tratamento, eu posso evitar, por exemplo, uma cirurgia, orientação de terapia comportamental, melhora da qualidade de vida, da inserção social, redução da carga imposta às famílias, né, por conta desse tipo de alteração. Bem, isso então mostra a importância do diagnóstico e por que estamos sempre na busca do mesmo. E juntando então tudo, como eu falei da medicina personalizada, nós temos aí, não é um caminho, é uma avenida aberta de trabalho e de investigação que reúne grandes centros do mundo todo, né? Ou mesmo aqueles que estão lá num trabalho menor, mas que estão se preocupando com isso, que estão formando pessoas, que estão batalhando para manter a investigação diagnóstica dessas pessoas. Esse é um artigo bem legal que fala a respeito disso e coloca uns exemplos muito interessantes em relação a partir do diagnóstico, a trabalhos de modelagem e já de terapia personalizada também. É que a gente tem pouco tempo, então acho mais interessante falar da referência do que descrever um pedacinho só do processo. Vale a pena para quem tem interesse na área. Tá? E com relação à medicina personalizada, em relação às perspectivas terapêuticas, especialmente do transtorno do espectro autista, há uma tendência, né, já de trabalho em relação a tratamentos que levem em consideração marcadores que esses indivíduos apresentem que poderiam predizer a terapia mais adequada para esses indivíduos. Na verdade, se a gente colocar no PubMed a palavra-chave a respeito disso, são muitas e muitas publicações, grande parte delas não conclusivas. E a maioria delas, por quê? Porque há restrições diversas do ponto de vista de pesquisa, são amostras pequenas, a diversidade clínica e etiológica é muito grande, eles estão avaliando indivíduos que têm o diagnóstico, mas que têm causas diferentes, a dificuldade para identificar quais seriam esses biomarcadores válidos, e a preocupação atual, já visando a medicina personalizada, tem sido justamente conhecer melhor as pessoas com esse diagnóstico e ter essas informações, caracterizá-las melhor, do ponto de vista clínico, laboratorial, genético e assim por diante, tá? Existem alguns projetos grandes multicêntricos acontecendo. Esse é um projeto europeu, um projeto que se iniciou em 2012, multicêntrico, multidisciplinar, para identificar e validar biomarcadores de estratificação do transtorno do espectro autista. E foi criado justamente por isso que eu mencionei, pela enorme diversidade clínica e etiológica, pela dificuldade de tratamentos adequados por conta disso. E os objetivos?
abordagens da medicina de precisão, visando superar esse desafio, com tratamentos orientados, levando em consideração eventuais marcadores que forem efetivamente confirmados. Esse estudo ele está acontecendo, deve terminar a proposta de 5 anos, começou em 2017, a conclusão, a constituição dos grupos, é um estudo longitudinal. São 437 indivíduos com transtorno, até não é muito considerando a frequência populacional, 300 controles, 51 pares de gêmeos, ou seja, quase 800 indivíduos. São diferentes centros na Inglaterra, 2 na Inglaterra, Holanda, Itália, Suécia, que estão participando desse projeto. Começou ainda quando a Inglaterra fazia parte, né, da União Europeia. Ele é muito interessante nesse sentido, ele tem uma possibilidade de... ele teve toda uma parte inicial em que os indivíduos foram recrutados, eles foram avaliados, pai, mãe, enfim, a família, passaram por avaliações clínicas, depois eles realizaram uma bateria de testes cognitivos, todos os testes considerados de primeira linha e relevantes dentro daquilo a que eles se propõem, né? Realizaram exames de imagem, tanto ressonância funcional quanto estrutural, realizaram diversos exames de sangue, bioquímicos, então dosagem de serotonina, outras condições consideradas marcadores, amônia, assim por diante, fizeram a análise do genoma, do trio, exames oftalmológicos, eletroencefalograma, guardaram bulbo capilar para culturas, né, de células totipotentes, caso necessário, caso seja detectada alguma alteração. Então, esse projeto está em andamento, ele é bem interessante e mostra, assim, o desafio que é enfrentar uma doença tão diversa do ponto de vista etiológico, né, e com tantas perspectivas. Exige um esforço muito grande que reúne países, né. O similar, mais ou menos similar americano, é esse outro que eu mostrei, está em fase de organização, ele é de 2020, né, a publicação, vários centros importantes americanos estão envolvidos nesse processo, né, e é a única publicação, pelo menos que eu localizei no momento, e o objetivo é muito parecido, né. Bem, quando a gente fala das condições monogênicas, aí existem várias e várias situações de condições que são relativamente conhecidas, tá? Mas que se propôs um tratamento. Um deles foi na síndrome de Rett, utilizando o IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina. Ele ainda está em fase de estudo em modelo animal, até agora não tem conclusões. Eu coloco os dois porque são os dois que eu mais ouço, né? E o outro é a síndrome do X frágil. A síndrome do X frágil, na verdade, foi um estudo muito robusto, foi considerado o maior estudo relacionado à pesquisa de um medicamento realizado em uma condição monogênica, né? E ele chegou até o ensaio de fase 3, tem algumas publicações comentando algo com relação aos resultados, né? A chave é que os indivíduos com a mutação completa do X frágil, eles não produzem a proteína FMRP, e isso aumenta a atividade do receptor do glutamato metabotrópico. E existem substâncias que podem ser utilizadas justamente nessa situação, antagonistas, né, que seriam os fármacos-alvo para tratamento da síndrome do X frágil, mas eles realmente interromperam o estudo e a publicação é bem interessante, as lições no aprendizado a respeito, né, dos distúrbios do desenvolvimento do desenvolvimento de terapia, de drogas, né, de medicamentos para os distúrbios do desenvolvimento. Nenhum demonstrou eficácia inequívoca e, por isso, ele não está incluído, né, nas orientações relacionadas ao X frágil, tá?
Então, quando a gente pensa a respeito, claro que tem muitas coisas acontecendo, incrível, né? Até as palestras que me precederam, o Big Data e as perspectivas que a gente tem, mas no caso dos transtornos do neurodesenvolvimento, são perspectivas, desafios também, né? Porque muito ainda será preciso fazer. O que nós temos hoje? Centenas de variantes identificadas e com perspectiva de aumento significativo, permitindo o quê? A análise de grandes amostras. Isso é muito bom. Antes nós não tínhamos diagnóstico genético, agora nós temos. Então, a próxima geração de pesquisas, essa que já está em andamento, ela vai considerar o quê? O circuito neural subjacente, aqueles sintomas, para tentar entendê-los, né? Entender as comorbidades também. E utilizar os dados ômicos, né? Que já foram mencionados pela Tatiana. Nós precisamos entender melhor esse resultado e analisá-los à luz das informações, né, individuais, né, de tudo que nós já temos em relação aos pacientes. Então, é análise de genes e proteínas, então é transcriptoma, proteoma, né, que devem ser integrados aos dados clínicos, junto com exames de imagem, bioquímicos, os testes psicométricos, outros marcadores que sejam identificados, estabelecendo, caracterizando fenótipos, mecanismos fisiopatológicos de uma forma mais completa. Por enquanto, muitas coisas nós achamos que, mas nós não temos certeza, visando melhores opções terapêuticas, claro. Impulsionando a medicina de precisão e os cuidados de saúde personalizados. Isso, é claro, não está ainda acontecendo agora, mas as perspectivas são grandes e eu espero que todas essas pesquisas, esse esforço global em relação a isso, tenha resultados que possam realmente ser utilizados em benefício do tratamento e da melhora dos indivíduos com essas condições. Tá? Era isso que eu queria falar para vocês, corri um pouquinho para não passar muito do tempo. E estou à disposição para perguntas. Muito obrigada pela oportunidade.